Bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2026. É mais um dia que o Senhor nos concede. Pela graça de Deus, estamos vivos neste dia 15 de maio, Dia Mundial da Família, Dia do Assistente Social. Queremos orar agradecendo pela semana que passou, pela família que temos. Queremos pedir pelo serviço social de nossas igrejas e de nosso país. E ainda queremos incluir, como temos feito todas as sextas-feiras, mais uma igreja perseguida em um país onde é perigoso ser cristão. Dessa vez no Paquistão, que é o 8º país que mais persegue cristãos no mundo. Ao final faremos a leitura de Hebreus 12, 1 a 11. Vamos juntos, falaremos com Deus em oração. Querido Deus, temos muito a agradecer. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor esteve conosco. Em mais uma semana, nos protegendo, nos amparando, nos dando forças em momentos difíceis, nos dando coragem e ânimo quando estávamos desanimados. Só temos a agradecer, Senhor, pois o Senhor nos proporcionou vida e vida em abundância por Cristo Jesus, nosso Senhor. É verdade que nem sempre foi fácil. Em muitos momentos nos sentimos fracassados. Em muitos momentos podemos ter pensado que não valia a pena seguir a Ti, Senhor, seguir a Cristo Jesus, pois são muitos os obstáculos e as oposições. Mas o Senhor nos concede a certeza de que não há nada melhor a fazer. Não há nenhum lugar a ir, senão a Ti, Senhor. Querido Deus, queremos neste Dia Mundial da Família agradecer pela família que o Senhor nos colocou desde o nosso nascimento, pelos pais, pelos irmãos e depois pela família que formamos quando adultos, casando-se, tendo filhos e assim proporcionando aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Não era para estarmos aqui simplesmente para vivermos por nós mesmos e para nós mesmos, mas para o nosso próximo, iniciando por aqueles que estão em nosso lar. Querido Deus, abençoe também a cada um de nós, para que possamos enxergar que aqueles que estão ao nosso lado, na igreja, também fazem parte da nossa família, da família da fé. Querido Deus, que possamos nos preocupar com aqueles que muitas vezes estão ao nosso lado e não se sentem parte da nossa família da fé. Que possamos, de fato, recebê-los bem, acolhê-los e que também sejamos acolhidos e bem recebidos. Querido Deus, neste dia do assistente social, queremos orar, pedir, rogar pelo serviço social de nossas igrejas para que possam alcançar mais pessoas, ajudando com mantimentos, com roupas, ajudando com possibilidades de trabalho, que de fato o serviço social, a ação social da nossa igreja não seja meramente assistencialista, mas que de fato possa ensinar a pescar e se preocupar com todos aqueles que demandam e têm necessidades. Querido Deus, neste momento queremos, com muito cuidado e do fundo do coração, orar por mais uma igreja perseguida. Se aqui nós temos o privilégio de testemunharmos a nossa fé, de abrirmos nossas igrejas sem sermos retalhados, atacados ou destruídos, em outros países não é da mesma forma. Hoje colocamos diante de Ti o Paquistão, que é o 8º país que mais persegue cristãos no mundo. De maneira especial os cristãos que lá estão. De maneira especial uma menina de apenas 13 anos, com o codinome de Maria, e ela, uma criança ainda cristã,
foi raptada e forçada a se casar com um homem mais velho, um muçulmano. Querido Deus, que este tipo de acontecimento terrível não venha mais a ocorrer, que as leis possam proteger as crianças indefesas e de maneira especial os cristãos daquele país. Fica conosco, abençoe-nos sempre, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura do dia, Hebreus 12, a partir do versículo 1, onde lemos: Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor, portanto deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria, porém mais tarde os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Eis a leitura para esta sexta-feira. Que Deus, aquele que é o nosso Pai, que nos corrige, possa estar conosco hoje e sempre e que Ele abençoe o seu final de semana. Fique na paz do Senhor. Tenha uma abençoada sexta-feira. Seja bênção.